Bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja Deus. Pessoal, eu estava lendo sobre o véu do templo que se rasgou quando Jesus morreu, né? Então, se você for lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 até o versículo 53, você vai ler o seguinte: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, gente, aqui está explicando que quando Jesus morreu, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, ele entregou o Espírito ao nosso Deus, ao Pai dele, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, e a terra tremeu e fendeu-se. Fenderam-se as pedras, né? E todos aqueles que estavam, os corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, aqui, gente, o véu se rasgou quando Jesus morreu, para que Jesus morreu para a nossa salvação. E o véu do templo se rasgou para que nós tenhamos acesso diretamente ao trono do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, 3 vezes santo. E quando aqueles santos que estavam dormindo, mortos, ressuscitaram, entraram na cidade santa, né? Que aqui está falando. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E então, quando o véu se rasgou, é porque Deus deu a liberdade de nós falarmos diretamente com o nosso Deus, para que nós tenhamos o acesso ao nosso Deus diretamente. E para que quando nós morrermos, quando Deus nos levar deste mundo, nós vamos ter a oportunidade de entrar na cidade santa, na cidade do nosso Deus. Então, Jesus morreu para nos salvar, para limpar nós dos pecados, das enfermidades, por nós um coração santo, um coração puro diante da presença dele. E quando o véu rasgou para que nós venhamos ter a liberdade, o livre acesso ao trono de Deus, para que nós venhamos ter o acesso diretamente de falar com o nosso Deus. E quando Deus nos recolher, nós iremos para a cidade santa, onde habita o nosso Deus. Então, por isso que o véu se rasgou. E aí, se você for em Marcos, no capítulo 15, no versículo 37, está escrito assim, né? Está escrito assim: e era já quase
e era já quase a sexta, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo que o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Um justo morreu. E houve-se, né, trevas em toda a terra, né, até a hora nona, escurecendo-se o sol, né? E rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu do templo foi rasgado-se ao meio, né? Aqui está escrito em Lucas, no capítulo 15, no versículo 37 e 38. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E o nosso Senhor Jesus Cristo entregou o seu Espírito ao nosso Deus. E havendo dito isso, expirou. Então, gente, tudo que o nosso Deus faz é tão perfeito. Primeiro, ele entregou o seu filho, que morreu na cruz, para tirar de nós o pecado, limpar nós, para fazer de nós criaturas novas na sua presença. E depois, gente, olha como tudo é um mistério, né? E após a morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou para que nós, tenhamos a liberdade de falar com o nosso Deus diretamente, sem intermediários. A liberdade de falar com Jesus Cristo diretamente, sem intermediários. E temos ainda, quando Deus nos levar, ainda nós temos a esperança da salvação eterna para entrar na cidade santa onde habita aqueles que estavam dormindo quando o véu se rasgou, quando Jesus Cristo morreu. Eles ressuscitaram e foram para a cidade santa. Então, tudo é um mistério. O nosso Deus faz tudo perfeito. Primeiro entregou o seu filho para nos salvar. O véu rasgou para que nós tenhamos liberdade para falar diretamente com Deus e com Jesus Cristo, e tenhamos o direito à salvação eterna na cidade santa. Na Bíblia há um mistério muito grande, que às vezes nós não entendemos, mas tudo que Deus faz é perfeito e tudo é para o nosso bem. E quando fala assim, expirou, significa tudo terminou, tudo chegou ao fim, né? Tudo foi encerrado, a missão de Jesus Cristo foi encerrada, foi terminada, porque ele veio para nos salvar, para tirar as nossas enfermidades, para nos purificar, para nos dar um coração limpo e puro, para fazer de nós novas criaturas diante dele, diante do seu Pai, diante de Deus, né? Tudo terminou quando Jesus Cristo morreu, tudo terminou
quando o véu se rasgou. Porque quando o véu se rasgou, veio para nós, Deus nos deu a liberdade de falar com Ele diretamente e de quando Ele levar nós entrarmos na cidade santa, juntamente com aqueles que ressuscitaram quando Jesus Cristo e quando o véu se rasgou, quando Jesus Cristo foi crucificado, morreu e quando o véu se rasgou. Aqueles santos que dormiam foram ressuscitados e foram para a cidade santa. Então, Deus nos deu, quando o véu se rasgou, Deus nos deu a liberdade para um dia vê-lo face a face. Se assim nós formos obedientes ao nosso Deus que está nos céus, e se assim nós fizermos a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus inclui muita coisa, até nos pequenos gestos, nas palavras que saem da nossa boca, até no nosso coração. E um novo homem, uma nova mulher de puro e sincero coração, né? Jesus Cristo nos transformou com a sua morte, né? Então, se nós estudarmos a Bíblia, nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que há um mistério muito grande. Jesus Cristo morreu, nos limpou, tirou de nós as enfermidades, as tristezas, as angústias, né? E o véu rasgou para que tenhamos a liberdade de falar diretamente com Jesus Cristo, com Deus, sem ter alguém para falar por nós. Então, nós temos essa liberdade de falar com Deus, essa liberdade de nos ajoelhar e conversar diretamente com Deus, com Jesus Cristo. E no final de tudo, nós vamos morar com Ele no reino da glória dos céus e ver a sua face como ela é, e ver os santos que ali estão, aqueles que perseveraram, aqueles que lutaram, aqueles que morreram pela a palavra de Deus, aqueles que se regeneraram, aqueles que se apoiaram em Jesus Cristo para se tornar uma nova criatura. Então, tudo é um mistério, por isso que é importante da gente ler, da gente estudar a Santa Escritura. Porque muita gente não sabe, eu mesmo não sabia dessa parte. E lendo a Bíblia, eu encontrei sobre quando o véu se rasgou, o que significava, o porquê do véu se rasgar, né? Quando Jesus Cristo morreu e quando ele entregou o seu espírito ao nosso Deus. Tudo foi consumado quando ele disse, quando tudo foi expirou, significa que tudo terminou. Ele veio para cumprir uma missão e a missão foi terminada na sua morte e ao rasgar do véu. Então é isso, gente. Nós, tão pequeninos diante de Deus, somos tão pequeninos diante de Deus, mas Ele nos ama tanto, tanto que entregou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos purificar, nos limpar, levar nossas enfermidades. Rasgou-se o véu de cima a baixo para que nós
tenhamos a liberdade de falar diretamente com o nosso Deus e tenhamos o direito à salvação eterna, a entrada no reino da glória dos céus, nas cidades santas. Na cidade santa é alívio os santos que morreram na fé, que morreram na graça de Jesus Cristo. A importância de estudar a Bíblia, a importância de orar, a importância de falar com Deus. Então, gente, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, estudem a Bíblia, que Deus muito falará com vocês, Deus esclarecerá muita coisa. Às vezes nós não entendemos, Deus abre a nossa mente espiritual, abre a nossa mente material para que nós venhamos entender o porquê de tudo na nossa vida, o porquê que Jesus Cristo morreu, o porquê que nós temos o direito à salvação, o porquê que Ele nos ama tanto. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês.